Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um oráculo do dia, a nossa meditação diária da Palavra de Deus, e hoje nós vamos meditar num texto que está em Êxodo, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 11 em diante, tá? Diz assim o texto bíblico: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo e com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Hoje nós vamos falar sobre o poder do trabalho. A gente desde cedo aprende, né, que temos de trabalhar e que temos que produzir, que temos que alcançar as coisas através do trabalho. E o trabalho não é um problema, o trabalho não é algo ruim, o trabalho é uma bênção. O trabalho dignifica o homem e ele nos faz criar responsabilidades. Então, o trabalho em si, ele é bom. E o trabalho, ele vem de Deus. Você vê em Gênesis, Deus dando trabalho a Adão, passando a ele uma tarefa de cuidar, cultivar o jardim que Deus havia plantado ali e que aquilo ali era o lar dele. Mas enfim, aqui é outro contexto. Você vai ver que José ele vai para o Egito e posteriormente ele leva a família dele para lá e ele se torna o governador do Egito, uma pessoa de muita influência, né? Ele era o governador, o segundo no poder, mas o texto diz que José morre e o tempo passa e se levanta um outro faraó que não conhecia José e nem a sua história. E esse faraó ele começa a afligir os filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel já são em número muito grande, ao ponto de causar medo a Faraó. E o medo dele é o seguinte: talvez se enfrentarmos uma guerra, é possível que os filhos de Israel se juntem com os nossos inimigos e nos derrotem. Então vamos afligir, vamos tornar a vida deles difícil e amarga aqui. E aqui o verso 11 que a gente leu vai falar que eles impuseram cargas pesadas de trabalho e tributos pesados, né? E o que nos chama a atenção aqui é o seguinte, que o verso de número 12 vai dizer que quanto mais o povo de Israel era afligido, mais ele crescia. E quanto mais ele era afligido, mais ele se multiplicava. Isso aqui é algo importante, porque nos traz uma lição, nos ensina que em meio às dificuldades, nós crescemos, nós aprendemos, nós evoluímos. Não é que a gente gosta da dificuldade, do problema, mas quando acontecem essas situações, servem para nos amadurecer, nos fazer crescer e evoluir, enfim. Mas um ponto que eu falei no início aqui da nossa reflexão é que o trabalho ele é algo bom, é algo de Deus para nós. E os egípcios pegaram isso e fizeram dessa coisa boa algo ruim, algo pesado, tornaram isso um peso. E aqui no verso de número 13, no verso de número 13 vai dizer, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então eles dificultavam o trabalho dos filhos de Israel, para que eles enfrentassem cada vez mais dificuldades. E o verso 14, que foi o último que a gente leu, vai dizer que assim fizeram amargar a vida. E aqui duas vezes ele vai
mencionar que eles estavam debaixo de dura servidão. Nesse contexto aqui, os filhos de Israel, eles são escravos, eles não têm opção, né? Diferente de hoje, que não é tão diferente assim, né? Mas pelo menos hoje a situação não é tão difícil como naquela época, fazendo um paralelo, né? Uma comparação com a vida que nós temos hoje, que temos de trabalhar, isso não mudou, mas hoje é um pouco mais fácil do que era naquela época. Mas o ponto aqui é o seguinte: o nosso trabalho tem que ser algo prazeroso, algo que não nos cause essa amargura, algo que não nos cause essa tristeza de viver. Porque é do nosso trabalho que nós tiramos ali o sustento da nossa vida, da nossa casa, das coisas que nós temos. E isso é a provisão de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção, porque o mundo, assim como os egípcios naquele contexto, eles querem dificultar a nossa vida, a vida dos cristãos, a vida daqueles que temem e que amam a Deus, a vida daqueles que servem a Deus. Então, espiritualmente, existe esse embate, esse conflito, e em todos os segmentos e em todos os momentos, você vai ver que os que servem a Deus, eles serão sempre perseguidos. Isso não é para nos tornar vítima, não podemos entrar nesse caminho de vitimismo, que é algo horrível, mas é algo que nós devemos abrir os olhos e atentar para isso. O trabalho, ele tem um propósito, e o propósito é nos sustentar. E isso é algo bom. Então, creia em Deus, procure e busque a Deus, para que talvez você esteja vivendo aí um momento de dificuldade, um momento em que o trabalho já não é algo prazeroso, já não é algo que você faz porque gosta, mas sim porque precisa, e todo mundo precisa trabalhar, mas tem que haver essa alegria no seu trabalho. Olhe e veja as coisas boas que o trabalho lhe proporcionou, porque isso vai te fazer bem. E se você está numa situação em que você quer mudar de trabalho ou de ramo, busque a Deus, que Deus ele é poderoso para mudar essa situação aí, para fazer você, para fechar essa porta e abrir uma outra melhor. Então, o poder do trabalho, ele nos dá essa capacidade, ele nos dignifica, ele nos traz essa ocupação que não pode ocupar todo o nosso tempo, mas existe o tempo de trabalhar, e isso é algo bom, que você descubra a alegria dentro desse trabalho e perceba que isso tem um propósito, o propósito de lhe sustentar, e não de consumir a sua vida, e não de fazer disso a razão da sua vida. Então, que você encontre alegria nisso. E que Deus te abençoe, fique na paz, guarde essa palavra, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Fica na paz e até a próxima.